2020 está sendo um ano atípico. A pandemia do novo coronavírus mudou hábitos, o uso de máscara é indispensável, o uso de álcool em gel faz parte da nossa rotina, o vírus distanciou as pessoas e, no auge dos casos no Brasil, o Congresso Nacional precisou tomar uma decisão em relação às eleições municipais. A pandemia mudou a data das eleições municipais. O primeiro turno está marcado para 15 de novembro e, onde houver segundo turno, 29 de novembro. O adiamento foi inevitável e necessário. Mas não foi somente a data da votação que mudou. A votação começa 1 hora antes, vai das 7 da manhã às 5 da tarde no horário local. Das 7 às 10 da manhã, a preferência é para os idosos. Mas outros prazos também foram afetados. 27 de outubro. Divulgação de relatório pelos partidos, coligações e candidatos discriminando os recursos recebidos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral, e outras fontes, bem como os gastos realizados. 15 de novembro, primeiro turno das eleições, 29 de novembro, segundo turno das eleições. Até 15 de dezembro, encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas das campanhas dos candidatos. 18 de dezembro, prazo final para a diplomação dos candidatos eleitos, salvo nos casos em que as eleições ainda não tiverem sido realizadas devido à pandemia. 12 de fevereiro de 2021. Prazo final para a Justiça Eleitoral publicar o resultado dos julgamentos das contas dos candidatos eleitos. 1º de março. Prazo final para partidos e coligações ajuizarem representação na Justiça para apurar irregularidades em gastos de campanha de candidatos. Lembrando que dia 1º de janeiro continua sendo a data de posse dos prefeitos e vereadores eleitos. Eu converso agora com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Piracicaba, Fábio Dionísio, que também é diretor do Departamento Legislativo da Câmara de Piracicaba. Fábio, como você avalia essa alteração na data das eleições e dos prazos eleitorais? Muito boa colocação, Rebeca, e todos os telespectadores, os ouvintes aqui da nossa TV Câmara, porque esse adiamento das eleições, né, essa prorrogação do prazo, né, da realização das eleições, do primeiro final de semana de outubro, que já é o disposto na Constituição Federal, para agora, dia 15 de novembro, foi uma preocupação das autoridades, tanto do Congresso Nacional quanto do Tribunal Superior Eleitoral, quando analisaram a circulação das pessoas nesse inevitável encontro, Rebeca. Então, o que nós temos? Nós temos uma nova definição, foi uma alteração da Constituição Federal feita pelo Congresso Nacional, atendendo os estudos, as análises elaboradas pelo Tribunal Superior Eleitoral e levou a essa data aí quase que uns 45 dias a mais da data inicial proposta e já regulamentada pela Constituição. No meu ponto de vista, foi uma decisão acertada, foi uma decisão muito correta tomada pelo Congresso Nacional, atentos às necessidades do país todo, né, diante dessa pandemia que nós enfrentamos. Então, nós tivemos essa prorrogação de uma decisão muito acertada. Foi uma emenda constitucional, porém ela só tem a inserção e a necessidade de ser aplicada só nessas eleições de 2020. Gustavo Fleury é jornalista e consultor político. Para ele, a alteração foi positiva e não causou prejuízos aos candidatos. Toda mudança, ela nunca é bem-vinda pelas pessoas. Mas eu acho que aquelas pessoas que estavam já fazendo um bom trabalho anterior à campanha, né, com uma boa pré-campanha, se comunicando, interagindo com as pessoas, eu não vejo prejuízo, né? Inclusive, nós temos agora, ao invés de 45 dias, 50 dias para as eleições, né? Quanto mais tempo eu, como consultor, né? Eu sou consultor, tenho uma agência, uma equipe. Quanto mais tempo para nós, é melhor até para se organizar, para poder produzir conteúdo, material, né? De certa forma, é bom para todo mundo, inclusive para os candidatos, sejam aqueles que estão no poder ou os que não estão. Ter um pouco mais de tempo para se organizar é melhor, né?